Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, fã incondicional do seu canal, eu, Melissa, quero hoje contar essa história da meia-noite, que na verdade, Paulinho, eu diria que o início dessa minha história foi um fato horroroso acontecido na minha vida. Quando eu falo horroroso, é de horror mesmo, é de terror mesmo, acontecido na minha vida faz 10 anos. Veja, eu fui vítima de um falso taxista. Eu não estou falando mal de nenhum taxista do mundo, pelo contrário, é uma classe muito laboriosa e admirável. Mas acontece que aquele cidadão, ele conseguiu fantasiar um carro de táxi. O carro dele não era táxi, mas o carro dele tinha as cores do carro do táxi e ele conseguiu colocar sobre o carro aquela placazinha luminosa escrito táxi. E eu tinha certeza absoluta de que ele fosse um taxista normal, natural. Não era. Ele usava aquele carro para realizar um golpe horroroso, terrível contra as mulheres. Ele era um estuprador. E eu acenei com a mão quando vi aquele táxi. Ele parou. E eu me lembro perfeitamente, especialmente dos olhos dele. Ele tinha uns olhos assim verdes, mas uns olhos verdes, eu não sei se ele usava droga. A impressão que me dava é de que os olhos verdes dele vidravam, sabe? Era exatamente essa sensação que eu tinha. Olhos verdes vidrados. Estranhei de cara, porque normalmente quando você entra no táxi, a primeira pergunta do taxista é: para onde você vai? E ele já tinha partido com o táxi. Quando aí ele me perguntou, mas ele já tinha saído com o carro, no sentido da direção que ele estava, mas um taxista normal não faz isso. Ele, enquanto parado está, pergunta: e aí, para onde vamos? Para onde a senhora vai? Alguma coisa do gênero. Ele não. Eu entrei no táxi e ele saiu com o carro. Achei estranho, mas foi quando, depois disso, ele me perguntou, depois que ele já está com o carro em movimento e a uma certa velocidade: e para onde você vai? Não foi para onde a senhora vai, para onde você vai? Eu falei, mas já falei temerosa, porque eu havia me assustado com os olhos verdes vidrados dele, que eu via pelo retrovisor interno do carro, e da forma como ele agiu, que não era uma forma natural. Lamentavelmente, aquilo daria muito errado, porque ele, sem obedecer a qualquer observação que eu fizesse: moço, esse não é o caminho, moço, essa não é a direção. E eu estava sentada no banco traseiro do carro, eu tentei abrir a porta. Mas quem foi que eu falei? Mesmo por dentro eu não consegui abrir. Ele tinha uma trava especial à frente, que ele dominava o carro. E ali eu sabia que o pior iria me acontecer. Ele entra por uma estrada erma, acaba
parando numa das curvas do caminho e, tendo consigo uma arma, ele me estuprou. Fui vítima de estupro. Depois de ter me estuprado, ele me abandonou exatamente no lugar em que me causou aquele mal terrível. E eu nem sei como sobrevivi, mas acabei sobrevivendo. Depois de tudo isso, surpreendida fora por uma gravidez. Quando todos me aconselharam a interromper aquela gravidez, não foi o que eu fiz. Eu não sei, eu de repente senti o desejo de ter aquela criança. Eu pensava comigo que eu podia ser responsabilizada, mas aquela criança não tinha culpa de absolutamente nada. De certa forma eu a desejei. Até que na 11ª semana de gestação, foi de uma maneira natural que eu sofri um aborto daquela criança. Foi um grande trauma na minha vida. Foi uma grande dor, um grande sofrimento. Daí para frente, eu coloco aí um ponto final. Essa é uma parte da minha história e talvez uma parte muito importante. Eu coloco aí um ponto final. O tempo que corre, que passa, eu tento me encontrar depois disso. Já não consegui mais, sabe? Embora eu tivesse conhecido pessoas maravilhosas dali para frente, mas a minha vida não se encaixava. Então eu cheguei a ficar 3 anos com uma pessoa, lamentavelmente não deu certo. Depois fiz outras tentativas ao longo do caminho e acabei ficando sozinha mesmo. Até que eu observei que 10 anos tinham se passado desde aquela terrível noite em que eu fora vítima do falso taxista. 10 anos depois. Já morando sozinha, numa noite, eu estava em casa e naquele dia eu ouvi assim umas músicas que eu gostava. Eu tinha pedido uma pizza. Eu tomei uma taça de um vinho que eu gosto muito, mas não mais do que isso. Uma taça já foi o bastante. Comi da pizza e fui me deitar. Me deitei por volta mais ou menos de uma meia-noite. Quando deu 2h15 da manhã, eis que eu acordo. E quando eu acordei, eu fiquei impressionado, porque eu vi um menino parado ao lado da minha cama com uma faca na mão. Era um menino com uma faca na mão. Aquela situação macabra me assustou. Sim, num primeiro momento me assustou, óbvio. Eu tive aquela visão e quando eu olhei assim para o menino, de repente aquele susto ele foi atenuado, sabe? Sabe quando você sente que o susto daquela atenuada ele passou? Especialmente quando eu olhei para os olhos do menino, eram olhos verdes. O menino tinha cílios grandes, o cabelo quase ruivo, quase na tonalidade vermelha. O menino me olha com um certo sorriso e ao mesmo tempo em que me olhava assim de maneira assustada nos olhos. Só que eu não falei nada, porque obviamente eu senti naquele exato instante que aquele menino não era assim um menino real. Era uma visão minha. Se era uma visão, eu encontrei uma forma de repente me ver livre dela. Eu cobri a minha cabeça, era uma noite fria, eu cobri a minha cabeça com um cobertor
E não sei como, mas eu voltei a dormir. Não demorou muito tempo, inclusive, eu fiquei com a cabeça coberta. Eu voltei a dormir, sem que eu fizesse qualquer tipo de conferência para ver se o menino permanecia lá ou não. Naquele dia pela manhã, a imagem daquele menino de pé ao lado da minha cama não saía da minha cabeça. E eu passei assim a manhã toda perturbada de certa forma. Uma dorzinha de cabeça me incomodava, doía assim na parte de trás da cabeça, doía minha nuca. Não era bem assim na cabeça a dor, sabe? Era mais na parte de trás aqui, pegando a região da nuca. E eu sentia que a nuca estava até um pouquinho enrijecida, sabe? Essa parte do pescoço. De repente, parece que a dor representava na cabeça. Supersticiosos diriam que o local da dor variava na região da cabeça. Preocupada até com aquela dor, que não era assim normal, eu nunca tinha sentido, passei no médico, relatei para ele o problema que eu tinha. O médico acabou deduzindo, é um médico da minha confiança, ele falou: não tem relação com a cabeça não, isso deve ser coluna cervical sua. Mas nenhum sintoma está me preocupando. O médico disse: eu acho que é mais estresse quando pega essa coluna cervical aí, a forma que você dormiu, o travesseiro que você usou, ansiedade, alguma coisa relacionada ao seu trabalho, ao seu emocional. Então eu saí do médico com uma receita de um analgésico, um remédio para dor de cabeça e um outro remédio para dormir e tentar relaxar. Falei: pode tomar isso aqui, é coisa fraquinha, o que você precisa é isso. Passei pela farmácia, comprei os medicamentos, mas quando eu saí da farmácia, eu vi uma igreja onde estava, na verdade, começando a missa, era a missa das 6 da tarde, das 18 horas. Sei lá, uma energia boa tomou conta de mim. E como eu passei assim, a porta da igreja encontrava-se aberta, eu ouvi o som que vinha de dentro da igreja. E ali passando na porta da igreja, me deu uma vontade absurda de chorar. Eu falei: eu vou entrar nessa igreja. Entrei. Só que eu sentei na última fileira de bancos. Era dia de semana, não havia muita gente. O pessoal que estava na igreja estava todo sentado lá na frente. E eu sentei lá naquela última fileira de bancos lá atrás. E eu não sei se foi por causa disso, aquilo chamou a atenção do padre. O padre me observou quieta no final daquele banco, observou que eu tivesse chorado. E antes que a missa terminasse, sabe quando as pessoas estão tomando a hóstia? A hóstia continuou sendo ministrada, mas o padre, ele deixou alguém fazendo isso no lugar dele. E ele veio até mim. Oi, filha. Sinto que você está precisando de alguma coisa. Parece até que o padre estava adivinhando o que estava acontecendo comigo. Eu fiquei assim impressionada, até com a atenção do senhor padre, e contei para ele o que havia acontecido comigo na noite anterior. Que eu tinha acabado de sair do médico, eu estava com uma sacolinha até de medicamentos que eu tinha comprado na farmácia. O padre me olhou e ele me disse assim, olhando nos meus olhos: filha, não é nenhum problema de saúde que você tem, e sim um problema espiritual que você tem. Você precisa encontrar suas forças e a sua fé. Eu sinto que há espírito maligno desejando ficar ao seu lado, ficar com você, te possuir por completa. Porém, eu te dou um aviso de que há anjos que travam batalhas com esse ser
maligno a teu favor. Eu quando te olhei percebi situações de fúria, de cansaço, de desejo de paz, vi medo, vi fraqueza, vi dores, mas eu também vi um anjo com você, e esse anjo está lutando por você, viu, filha? Eu fiquei emocionada com a observação do padre. Eu nem sabia que os padres eles se prestavam a esse tipo de orientação. Aquela era a primeira experiência que eu tinha nesse sentido. Agradeci demais. O padre fez uma oração por mim, colocou a mão na minha cabeça. Saí da igreja. Olha, contando dali 5 dias, exatamente 5 dias depois disso, a situação se repetiu. Eu acordei de novo por volta de 2h15, por aí da madrugada, com aquela sensação de que alguém me observava. Eu abri os olhos e lá estava o menino de olhos verdes e cabelos ruivos. Ele estava com uma faca de novo na mão e olhando para mim. Só que dessa vez o menino estava diferente. Ele me parecia maior do que da primeira vez. Não estava mais daquele mesmo tamanhinho da primeira. Ele estava maior. E as mãos do menino estavam sujas de sangue. Os olhos do menino eram tristes. Os lábios se moviam como que querendo falar alguma coisa, mas ele até falava, mas eu não conseguia entender. E em altivez, com a voz firme, desta vez, eu acho que foi a força que me passou. Padre, eu ganhei força e perguntei: o que você está fazendo parado ao lado da minha cama, filho? O que foi, filho? Por que você olha para mim assim enquanto eu durmo? Neste momento em que eu fiz essa pergunta, os olhos do menino mudam assim rapidamente de sentimento, e os olhos me demonstram uma aceitação. Houve um reconhecimento por parte do menino, uma espécie de um alívio, uma surpresa da parte dele, assim, uma surpresa boa. Então eu perguntei novamente, só que agora eu perguntei com uma voz mais calma e tentando até ser doce diante de uma situação diferente daquela. O que foi, filho? Por que você está aqui no meu quarto assim, me observando? Então o menino, nessa hora, ele apontou o dedo, mostrando o teto do meu quarto. E ele fala para mim em resposta: não, eu não estou olhando para você, não. Eu estou te protegendo. Eu estou te protegendo e te protejo do homem que está pregado no teto. O homem pregado no teto? E ele estava com o dedinho apontando para o teto, sugerindo que eu olhasse. Mas era impressionante, parece que eu estava tomado de algum pânico, algum medo, quando ele falou assim, mas venci esse medo e olhei para o teto. E quando eu olhei, eu vi um homem de fato no teto, vestido, este homem com uma roupa escura. Esse homem tinha um sorriso macabro, uns olhos sem brilho e sem cor, como uma tela em branco, um rosto enrugado, cicatrizes que iam do alto da cabeça até o queixo. Meus olhos grudaram naquela imagem assustadora e eu não conseguia pensar e nem me mover. Então senti
que um vento frio passou por mim, pela minha face, e uma força delicada me ajudando a tirar os olhos daquela imagem horrenda daquele homem lá no teto do meu quarto. O menino dos olhos verdes e cabelos vermelhos ruivos, ele tocou o meu rosto, chegou a tocar o meu rosto, eu senti, e ele falou assim: dorme, cubra-se com o cobertor e não olhe mais para o teto. Eu vou ficar aqui te olhando e te protegendo. Olha, eu não me lembro como foi que eu adormeci, mas eu só sei que eu fiz exatamente o que pediram o menino e apaguei. No dia seguinte, quando eu acordei e olhei para o teto do meu quarto, o ventilador girava, nada de anormal, nenhum resquício, estava tudo como na noite anterior. Me sentei na cama enquanto eu acordava e refletia sobre tudo aquilo que eu tinha vivido, tudo aquilo que eu tinha passado. Quando eu olhei, eu vi uma pena no chão. Uma pena. Tipo pena de uma ave, uma pena de um pássaro, uma pena de uma galinha, uma pena branca. Era pequena a pena. Eu peguei a pena branca e sorri. Olhei assim para a pena, até o vento do ventilador que estava ligado mexia com a pena. Desliguei o ventilador, que até não se justificava estar ligado, não estava fazendo calor. Caminhei e fui até o banheiro para tomar um banho, e o espelho refletiu uma mancha vermelha assim no meu rosto. Aí eu levei assim a mão no meu rosto, parecia sangue aquilo, e eu tirei, era um minúsculo pedacinho de sangue que já estava seco, sabe, na minha pele. Eu pensei, será então tudo foi real? Tudo que eu vivi aconteceu de fato? Bem, a partir desse dia, como eu morava sozinha, eu já não consegui dormir mais no meu quarto. Eu passei praticamente a morar na minha sala, a dormir no sofá, e era ali que eu ficava. E de repente, com medo que aquilo se repetisse, eu decidi mudar de casa. Resolvi mudar de residência. Mas você sabe que até hoje, quando eu me lembro todas as noites, quando eu vou dormir, que havia um espírito lá no teto do meu quarto, sobre a minha cabeça, eu me assusto, eu temo. Eu até hoje tenho cisma de olhar para o teto. Eu posso estar dormindo onde eu vou dormir, mas eu tenho medo de olhar para aquele teto. Mas e o menino? Aqueles olhos verdes daquele menino parecia que eu conhecia. Aquele menino eu queria vê-lo novamente. Eu não queria ver aquele bicho do teto, aquele homem do teto, assustador do teto, aquele lá eu não queria. Mas o menino eu tinha vontade de encontrar de novo. Eu tinha vontade de ver de novo. Ao mesmo tempo que era uma mistura de medo com relação ao menino, havia também a curiosidade. E isso tudo se misturava em mim. Mas no frigir dos ovos, eu tinha desejo mesmo de encontrar o menino de novo. Morando no novo apartamento. Mudei. Não tive condição de continuar morando lá. Passado um tempo, no novo apartamento, um dia eu morava no terceiro andar. Não é normal uma borboleta. Tudo bem, tem gente que fala, não, mas a borboleta ela pode ficar numa parede do prédio, ela vai subindo, depois ela voa, ela de novo pousa na parede, ela sobe. Mas não é normal uma borboleta surgir no terceiro andar de um prédio. Mas eis que de repente eu estava lá no terceiro andar, surgiu uma borboleta visitando-me. Era uma borboleta amarela, mas naquela borboleta amarela tinha grandes círculos verdes.
A cor da borboleta era amarela com círculos verdes nas asas. Só que aqueles círculos mais se pareciam com olhos. E a borboleta, ela pousou bem assim, em cima de mim, praticamente no meu ombro. Fiquei maravilhada com aquilo, terceiro andar da borboleta, amarela com aquelas marcas, aqueles círculos num tom verde, parecendo olhos. Eu tentei até pegar assim o aparelho de celular para registrar aquela imagem da borboleta, mas gozada eu não consegui, eu paralisei e nessa hora eu ouvi uma voz, escutei uma voz. A voz dizia assim: você me chamou de filho quando falou comigo. Que bom que você me reconheceu. Eu lembrei imediatamente do menino, lógico, foi ele que eu chamei de filho. O menino que apareceu lá no outro apartamento, segurando a faca do lado da minha cama. Você me chamou de filho quando falou comigo, que bom que você me reconheceu. Eu ouvi a voz, só que a voz falou isso e parou. Eu criei coragem. Eu senti que eu deveria dar sequência à conversa. Eu te reconheci quando te chamei de filho? Por quê? Por quê? Porque eu sou seu filho. O homem que você viu grudado no seu teto era o espírito do meu pai. O meu pai foi aquele que abusou de você. Mas apesar do estupro, ele permitiu concluir o meu tempo para fechar o meu ciclo. E hoje eu caço aquele homem e ele foge de mim. Durante uma de nossas lutas, ele prometeu que iria perturbar a única mulher que me amou por 11 semanas de gravidez. E me quis mesmo após ter sido violentada por ele. É você. Desde então, eu te protejo daquele homem. Ali, você não me deixou eu te salvar. Você, na verdade, me salvou ao encará-lo sem medo e com desprezo e repulsa. Mas o medo, o pavor, o pânico não existiu. E ele entendeu que você é um ser especial, você é uma mulher especial por isso. Nossa, eu ouvi tudo isso. Eu escutei tudo isso, só que para sair desse transe, porque isso eu ouvi num transe. Para sair desse transe, eu praticamente tive que acordar. Acordei de novo com um silêncio, aquela dor na mesma região da nuca, sabe aquela dor que eu descrevi? Que o médico me passou lá aquele remédio, o padre me observou daquele jeito, colocou a mão na minha cabeça. Eu acordei com aquela mesma sensação. Tanto é verdade que eu fiz questão de voltar àquela mesma igreja. Já não encontrei mais o padre, sequer eu sabia o nome dele. Mas depois de ter passado por aquela igreja, mesmo sem ter encontrado o padre, eu senti um alívio imediato na dor que eu sentia na região da nuca. Voltei para minha casa e a partir daquele dia, se eu senti algum tipo de medo, essa sensação desapareceu totalmente de mim. Só uma coisa jamais deixou de acontecer. A cada tempo, vai uma divisão que eu tenho mais ou menos em mente, coisa de a cada 6 meses, por aí, eu vejo uma borboleta amarela e nas asas dessa borboleta amarela, aquelas bolas verdes, aqueles círculos verdes. Eu vejo essa borboleta. E a cada vez que eu a vejo, é como que se eu sentisse a presença daquele menino.
Só que ao invés de medo, eu sinto conforto nessa hora. Era exatamente essa história que eu queria contar para vocês. O meu nome é Melissa. Eu ainda não me encontrei do ponto de vista amoroso, ainda estou sozinha, mas tudo isso que eu relatei para vocês é a mais pura e profunda verdade. Quero que você comente a minha história, dê o seu joinha, curtindo, manda também o teu comentário. Eu vou ficar aguardando a manifestação de cada um de vocês a partir de agora.